Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje eu vou fazer o primeiras impressões aqui do canal. E a gente vai falar então do livro Transevolução do Daniel Estulin, da Vide Editorial. Então, gente, não é uma ideia minha, obviamente. Eu vi esse formato de vídeo lá no Livros e Teologia, achei super interessante que você possa saber alguma coisa do livro de forma rápida. E eu nunca tinha feito leitura inspecional, mas se parece muito com uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu tinha tempo. Que é sentar na livraria, abrir o livro, ler um capítulo, ler capa contra capa e ler sumário também. Então eu fiz isso aqui com esse livro porque o pessoal lá do Telegram escolheu esse livro, né? Então eu estou usando o Telegram para poder trocar ideia, para trazer conteúdo aqui para o canal. E se você ainda não está lá no grupo do Telegram, manda um e-mail para mim com o número do seu telefone, tá bom? Então é só você mandar para canal Intervalo Literário @gmail.com e aí a gente conversa e a gente te coloca lá no grupo. E é super legal, o pessoal tá batendo papo pra caramba e tem saído uns assuntos assim maravilhosos. Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa, fico só de olho para ver o que o pessoal tá conversando. Então, se você quiser participar mais da construção de conteúdo aqui do canal, é só você entrar lá que a gente bate um papo. Então, dos 4 livros que eu coloquei para votação lá no Telegram, esse aqui foi o que ganhou. E a minha ideia é trazer sempre primeiras impressões, porque às vezes eu não dou conta de ler todos os livros que me enviam da parceria, certo? Então vamos parar de churumelas. E então o que acontece quando você pega esse livro para poder dar uma olhada nele? Primeiro, a capa diz o seguinte: Daniel Estulin, Transevolução, a era da iminente desconstrução da humanidade. E aí do que eu lembro, né? Quando eu leio isso, eu lembro de A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. E aí eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha para ver se alguma coisa que tá lá no Lewis tem aqui. E aqui atrás, eu vou ler a contracapa para vocês, diz o seguinte: estaremos nós, a raça humana, em risco de extinção? Em caso positivo, quem a provoca? Tendo como pano de fundo um avanço tecnológico de tirar o fôlego, a compulsão de mudar a si mesmo, de aperfeiçoar-se, de se transformar em algo melhor, superior, duradouro, imortal, tudo em meio à inigualável fragilidade humana. Passamos das generalizações sem sentido, das banalidades e deduções simplistas dos primeiros romances de ficção científica, com monstros que surgiam das profundezas dos oceanos, dos submarinos elétricos, do canhão espacial, do pouso na Lua, a nanotecnologia, robótica, cibernética, inteligência artificial, aumento da expectativa de vida, aprimoramento cerebral, interação cérebro a cérebro, realidade virtual, engenharia genética, teletransporte, interfaces homem-máquina e a engenharia neuromórfica. Não tardará até competirmos com Deus em pé de igualdade pela imortalidade. Bem, essa foi capa e contracapa. É uma capa normal, não tem nenhuma textura, não tem nada, ela só é extremamente bonita, com esse homem meio tecnológico aqui, todo espetado de coisas, de fios, de canos, de não sei o que lá. E aí você tem um sumário muito simples. Tá vendo? Você tem, então, 5 capítulos e você tem, além dos capítulos, o prólogo, o epílogo, o pós-fácil e um índice remissivo. Vou confessar que é a primeira vez que eu encontro um índice remissivo e aí eu entendi o que é o tal do índice remissivo. O prólogo é feito pelo próprio autor e é um baita de um prólogo. Eu fiquei muito interessada no livro lendo o prólogo, fiz várias marcações. Não li mais nada aqui no início do livro, tá? Eu só li o prólogo. E aí, você tem o sumário, o seguinte: o capítulo 1 é a economia, 2, a conspiração genética, 3, programação das massas, o 4, exploração espacial e o 5, transhumanismo, que dá o nome, né, no caso, mais ou menos assim, para o livro. E eu fiquei com muita curiosidade de ler o capítulo 5, mas eu não li. Não li nenhum dos capítulos, porque eu acho que são poucos capítulos. E os capítulos são, assim, bem grandinhos, são artigos.
pelo que me parece, né? Eles não se comunicam exatamente um com o outro, mas ele gasta tempo falando de cada um. Tem muito documento, parece que tem relatórios. Gente, folheando, tá? Por favor. Pode ser que quando eu fizer uma resenha eu vou me desmentir. E aí, li também o epílogo e li o pós-fácil. E a primeira coisa que me veio à cabeça é que, se você pega esse livro para fazer essa leitura inspecional, pode parecer que é um livro de teoria da conspiração. Porque ele vai tratar, logo aqui no início, de um grupo chamado Bilderberg. E eu nunca tinha escutado falar sobre isso, é comparado aos Illuminati, tá? E a definição dele, né, a definição do grupo de Bilderberg é o seguinte: homens e mulheres planejavam nem mais nem menos que o futuro da humanidade. O que decidiram a portas fechadas no castelo Ringberg iria 2 anos mais tarde tornar-se a espinha dorsal do relatório mais visionário da história humana. E isso aconteceu em 2015, não, em 2005. Foi uma reunião que aconteceu em 2005 e esse relatório saiu em 2006. Pessoas poderosíssimas do mundo todo, de várias áreas, se juntaram para poder fazer um relatório e desse relatório traçar um plano para a geração de 2007 a 2036. Diversos estudos secretos de inteligência, tanto nos Estados Unidos da América quanto no Reino Unido, prevêem um futuro grotesco. Nos próximos 25 anos, o mundo se converterá em um pesadelo virtual, um Big Brother em que uma pequena elite milionária triunfará sobre os ombros de uma população faminta. Aí eu falei, bem, isso é muito teoria da conspiração, isso não existe, isso é muito bobo e tal. Mentira, eu li assim, caraca, o que tá escrito aqui? Eu sou muito crédula. Eu leio um negócio desse, eu quero saber o que o cara tem para falar. Não fico assim com o pé atrás, sabe? Isso é bom, é ruim. Bem, eu aproveito a leitura. E aí, meus queridos amigos, ele vai trazer na página 11, a lista de quem se reuniu lá nesse raio desse castelo para poder fazer esse raio desse relatório e traçar esse raio desse plano. Então fica assim um pouco mais verossímil, né, a denúncia dele, não fica? E ele ainda traz aqui no prólogo uma amostrazinha das técnicas que esse grupo prevê de manipulação das massas. E aí tem uma que eu achei interessante, que ele chama de quebrar a moral por meio da estratégia do terror, que consiste, de um lado, conduzindo uma sutil e disfarçada manipulação do pensamento da consciência humana por meio de entretenimento em geral, enquanto do outro lado, invertendo aberto e diretamente os paradigmas, alterando os valores básicos, alargando os parâmetros e manipulando o tabuleiro e todas as regras do jogo pelas quais a sociedade define-se a si mesma. Bem, eu vi aqui entretenimento, propaganda, aí eu falei, olha, sinceramente, eu preciso procurar a Débora G. Barbosa. E ela realmente fala dos Bilderberg, fala, junto do vídeo do Bilderberg, ela fala da Agenda 30, né, para 2030. O Olavo de Carvalho fala, o Terça Livre fala, vários não, mas uns 3 ou 4 canais falam sobre esse grupo e tem um que compara eles aos Illuminati. Então, assim, não que eu vá dar total confiança para esses canais, né? A Débora, por exemplo, ela é doutorada, o Olavo de Carvalho é renomado no meio da direita. Você tem o Terça Livre, que também trabalha com bastante documentários. Você tem esses outros canais que eu não conheço, e aí é uma coincidência, o grupo existe, eu tô com um livro na mão que fala sobre ele, então me chamou a atenção entender o que essas pessoas viram nesse grupo. E aí, essa questão de manipulação das massas pelos milionários e até supranacionais, né? Você não tem um objetivo nacional, por exemplo, o objetivo dos Estados Unidos, o objetivo da Europa, é um objetivo mundial. Isso combina muito até com o que nós cristãos vemos como governo mundial, que é uma previsão mesmo da Bíblia. E você tem também, que era a ideia dos Illuminati, que é a ideia das grandes corporações. É assim que eles trabalham. E uma pessoa que está nesse grupo dos Bilderberg é ninguém mais, ninguém menos que David Rockefeller. Esse é o nome dele. Eu ia falar outro nome, mas é o David Rockefeller. Então, eu acho que
o mais interessante de tudo é até uma frase que o Rockefeller fala a respeito da mídia não retratar as reuniões do grupo Bilderberg. E aí, olha, ele agradece que a mídia deixou eles em paz para poder trabalhar. E agora que eles já trabalharam bastante, tudo bem falar que a gente existe, tudo bem falar que a gente tem um plano, porque também já está tudo organizado e tal. Ele fala isso, está escrito aqui. Outra coisa que eu achei interessante aqui no prólogo, tem essa técnica, né, de alterar e de alterar os valores enquanto te entretém, e tem também umas citações de livros que a gente escuta falar direto. Por exemplo, ele cita Laranja Mecânica, falando sobre o ódio espalhado, e diz o seguinte, que uma sociedade dominada por um ódio bestial infantil, tal grupo se torna facilmente controlável, seguindo docilmente as ordens recebidas sem rebelar-se, o que é o objetivo mesmo do exercício. Depois ele vai falar de um cenário imposto de uma cultura hippie, de drogas, de sexo, do admirável mundo novo, né, onde todas as pessoas precisam estar felizes. Vai falar do Big Brother de 1984, de George Orwell. E eu achei interessante ele citar essas coisas porque a ideia de uma dominação global não está apenas nas teorias de conspiração, ela está na literatura. Os Illuminati são ou foram uma organização documentada, gente. Lá no Libido Dominante fala que o príncipe, né, no caso, quando mandou desmantelar os Illuminati, eles acharam documentos e tinha tudo ali. O padre Barruel fez um livro sobre o método Illuminati e o jacobinismo, que no caso governava ali a revolução e destronaram o rei da França. Não foge tanto, sabe? Então eu me interessei bastante. Tem um pós-fácil, né, que foi escrito pelo Alexandre Costa, que escreveu A Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, O Novato e o Brasil e a Nova Ordem Mundial. São livros do Alexandre e ele faz um pós-fácil aqui, em que ele cita William Pitt, que diz: por trás do trono há algo maior do que o próprio rei. E eu grifei algumas coisas e tá aqui o que o Rockefeller falou. Quero agradecer ao Washington Post, ao New York Times, à Time Magazine e às outras publicações cujos diretores participaram de nossas reuniões e respeitaram suas promessas de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível desenvolver o nosso plano para o mundo se estivéssemos sujeitos às luzes brilhantes da publicidade durante esses anos. Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. Gente, é teoria da conspiração? Não é nem teoria mais, né? Está comprovado que existe um grupo de pessoas, pode ser os Bilderberg, pode ser outros, podem ser vários, que tem aí então interesse em governar o mundo. Tem o epílogo também é extremamente bom, porque o autor falando do livro numa edição de 2013. E engraçado que o autor fala que ele tem esperança de que as pessoas acordem, de que homens que planejam o futuro da humanidade não contam com a reação do ser humano. E ele meio que tem esperança que a gente reaja, sabe? Eu acho que só do fato desse livro estar escrito já é uma reação, né? Pelo menos eu acredito assim. Ele fala sobre a reação das pessoas ao livro. John Gray já dizia: as pessoas que se preocupam com problemas com os quais os demais não estão preocupados são irritantes e são menosprezados após o evento. Ainda mais irritantes são os que tinham razão quando os demais estavam errados. Pelo que eu entendi, esse livro não tem pretensão de ser conclusivo. Até porque são sobre coisas secretas que ele teve que pesquisar muito. E essa pesquisa é de fonte primária, porque não tem isso no Google. Você não vai jogar Grupo Bilderberg no Google e vai achar coisas secretas, pauta das reuniões e tudo mais. Então, o Daniel Stulin faz, então, uma pesquisa mesmo com pessoas envolvidas nesses eventos, pessoas próximas ao castelo, e eu fiquei muito curiosa, pesquisei algumas coisas, vou pesquisar mais, e assim que eu terminar de fazer leituras mais pesadas que estão programadas para esse ano, eu quero ler esse livro, com certeza. Eu esqueci de falar no início sobre quem é o Daniel Stulin. Ele tá vivo, tá?
Ele é da Lituânia e ele é um jornalista e escritor de referência nos assuntos relacionados à nova ordem mundial e ao Clube Bilderberg e às operações discretas da elite global e suas organizações internacionais. Ele fala que é discreta, né? Porque a gente sabe que existe, mas então não é secreta, mas são bem discretas. Ele fala também que ele já ganhou prêmios de jornalismo no México, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e seu best-seller é o livro A Verdadeira História do Clube Bilderberg, que foi lançado em 2007 e já vendeu mais de 7 milhões de exemplares. Esse livro aqui eu não tenho, esse best-seller eu não tenho ainda, mas se eu ficar muito interessada nesse assunto, eu quero ler o best-seller do Daniel Stulin. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês vão gostar do assunto, porque tem essa coisa, né, de ser teoria da conspiração. Mas eu fiquei muito interessada. Gostei de fazer essa leitura inspecional, porque levou, assim, 30 minutos, no máximo, para eu ler, folhear, sentir o que é o livro. E eu acho que é legal, até para conhecer a minha própria estante, porque tem livros aqui que eu ainda nem folheei. O que acontece com muita gente que compra e recebe livro, né? Mas então, eu quero fazer mais esses vídeos, então entra no Telegram para você escolher o próximo e não se esqueça de se inscrever aqui, de clicar no sininho, de curtir e de deixar o seu comentário, tá bom? Então, um abraço para você, até o próximo vídeo e vamos passar 2020 lendo.